Ei, gente, olha que legal. Essa questão aqui, acerca do estudo dos gases perfeitos, ela agora vai mencionar uma das variáveis de estado sendo mantida constante. Vamos verificar? Uma garrafa de mergulho, essas mergulhadores, aquelas que se colocam nas costas, tem capacidade de 10 litros, está cheia de ar e o ar no interior comprimido exerce nas paredes da garrafa uma pressão de 200 atm. É mantida a 25 graus Celsius. Coloquei aqui o valor em Kelvin, 298 Kelvin. Determine em litros o volume que ocuparia essa mesma massa de ar contida na garrafa sob pressão atmosférica normal. Olha o termo aparecendo mais uma vez. Pressão atmosférica normal. Associa, porque pode ser que em algumas questões não se forneça, 1 atm. E o mais importante, na mesma temperatura. Então imagine o seguinte: se está na mesma temperatura, a temperatura ela não varia. Se a temperatura ela não varia, permanece constante, T0 é igual a T. A lei geral dos gases perfeitos é essa: P0, V0, T0, PVT. Mas sob temperatura constante, T0 é igual a T. Então, esses valores aqui, olha, em termos de denominador, somem. P0, V0 igual a PV é a lei geral adaptada a uma transformação ISOD igual, temperatura é a mesma, isotérmica. Ok? Tranquilo? Olha que moleza fica a questão. A garrafa tem volume de 10 litros e o ar comprimido dentro daquela garrafa está sob 200 atm de pressão. P0, V0. 200 vezes 10. Agora imagine o seguinte, que esse ar comprimido dentro da garrafa fosse levado a um ambiente que ocuparia essa mesma massa de ar, né? Só que no local onde a pressão é normal, que vale 1. Então, ó, P vezes o volume ocupado por essa massa de ar num determinado local que esteja sob pressão normal. O volume, então, é de 2.000 litros, ok? Bem fácil a aplicação, depois nós temos interpretado a questão, né? Lógico. Ei, olha que questão bacana. Um recipiente de volume variável, entenda bem, o recipiente, ele tem como variar de alguma maneira o seu volume, aumentando ou diminuindo, não importa, tá? O recipiente tem volume variável. Mas observa agora essa entrevírgula. Esse recipiente de volume variável, ele está em equilíbrio térmico. Então, esse recipiente, ele está à mesma temperatura com um reservatório que está sob temperatura constante. Ok? Se o recipiente está em equilíbrio térmico com o reservatório e esse reservatório está a temperatura constante, conclui-se que o recipiente de volume variável estará sob temperatura constante. Recipiente, equilíbrio térmico com reservatório, mesma temperatura. Reservatório, a temperatura constante, recipiente sob temperatura constante. Associou temperatura constante, T0 igual a T. T0 igual a T, temperatura constante isotérmica.
Lei geral, P0, V0, T0, PVT, joga T0 e T fora, lei geral adaptada à transformação isotérmica. Beleza? Análise física. Bom, esse reservatório encerra uma quantidade de gás que tem inicialmente pressão de 2 atm e volume de 3 litros. Inicialmente, esse recipiente de volume variável, ele tem pressão de 2 atmosferas e volume de 3 litros. Muito bem. O volume máximo que esse recipiente pode atingir, visto que ele é variável, é de 5 litros. Então, no primeiro momento, ele varia de 3 para 5. O que vai acontecer com a pressão? E no momento posterior, ele diminui, ele reduz para um valor mínimo de 2. Quantas serão as pressões máxima e mínima no interior desse recipiente? Vamos lá? Bom, olha só o que nós temos. Inicialmente, encerra-se a uma pressão de 2 atmosferas e num volume de 3 litros. Isso daqui é fato. Isso é certo. P0, V0, 2 vezes 3, que foi no momento em que se encerra essa determinada quantidade de gás. Porém, variou o volume de 3 para 5. Na temperatura constante, vamos a essa. Então, P0, V0 já é sabido. Então, vai ficar assim. 2 vezes 3 vai ser igual. Vamos calcular uma pressão para o volume máximo. Então, pressão para o volume máximo, que é de 5. Tranquilo? A mesma coisa seria para o volume mínimo. Os mesmos valores encerrados, 2 e 3, só que você vai calcular uma pressão agora para o volume mínimo, que é de 2. Atenção para as respostas. Vamos lá? Pressão, nesse caso aqui, vai ser 6 sobre 5. A pressão vai ser de 1,2 atm. Para o volume mínimo, a pressão aqui vai dar 6 sobre 2, 3 atm. Vamos a uma conclusão muito legal, muito bacana. Para a temperatura constante isotérmica, nós já conversamos isso em termos de lei de Boyle. Se a pressão aumenta, o volume diminui. Se a pressão diminui, o volume aumenta. E vice-versa. Repara, volume 3 aumentou para 5. Volume aumenta, a pressão o quê? Diminuiu. Diminuiu de 2 para 1,5. Então, onde você tem o volume máximo, você vai ter a pressão mínima, 1,2. Máximo volume em 5, mínima pressão, 1,2. Mínimo volume, pressão atinge valor máximo, pressão máxima que esse gás no interior, lá, bem lá do recipiente, vai atingir. Tranquilo? Muito legal. Lei de Boyle, tá? Não esqueça, muito importante. Observe essa questão, ok? Ainda sobre gases perfeitos, porém agora nós vamos conhecer uma outra transformação e aplicar matematicamente. Olha, certa quantidade de gás ideal encontra-se sob pressão atmosférica normal. Então, o gás está a nível do mar, pressão atmosférica normal, num recipiente de 15 litros na temperatura de 27 graus Celsius. Essa quantidade de gás, ela é elevada para um outro recipiente sob a mesma pressão atmosférica, porém, encerrado agora num volume de 30 litros. Veio uma pergunta: a temperatura do gás duplicou? Não. Vamos procurar saber, vamos confirmar.
Antes de mais nada, mesma pressão, pressão constante, P0 igual a P. Gás sob pressão constante, transformação é de natureza isobárica. Mesma pressão isobárica. Lei geral para P0 igual a P, essa será a lei geral adaptada a uma isobárica. Só que nessa questão aqui, eu vou resolver de uma forma errada para você ver o que vai acontecer. Então vamos lá, olha só. Para um volume inicial de 15 litros, aqui, 15, tá legal? Para um volume final de 30 litros, eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu quero que você perceba que eu vou fazer a mesmíssima coisa aqui, tá? Ó, aqui, tá bom? A maneira errada é a maneira correta. 15 e 30, tá bom? E aí, então, o aluno, de uma forma desavisada, coloca a temperatura inicial em 27 graus Celsius. Tá? Vou tirar esse grauzinho aqui. E vamos, então, calcular a temperatura. Tá legal? Bom, fazendo o produto cruzado aqui, vai ficar 15T igual a 30 vezes 27. Neste caso aqui, vamos encontrar uma temperatura de 54 graus Celsius, ok? Beleza, vamos fazer da forma correta? 27 somou 273, aqui fica 300. Vamos determinar, então, a temperatura final da maneira correta, que é convertendo para Kelvin. Efetuando o produto cruzado, vamos chegar à conclusão que T vai ser igual a 15T igual a 300 vezes 30, T vai ser igual a 600 Kelvin. Você deve estar se perguntando, poxa, mas aqui a temperatura duplicou? Bom, olha só, se essa é a maneira correta, a temperatura do gás duplicou? Sim, a temperatura do gás duplicou. Aqui a temperatura do gás também duplicou, porque isso daqui é uma mera proporção matemática. Independentemente que você faça em Kelvin e Celsius, é uma proporção matemática, correto? Aí você vai pensar o seguinte, aí um camarada da forma desavisada lembrou, caramba, vou ter que passar para Kelvin. E aí, pós-exercício, pós-solução, ele passa para Kelvin. Que decepção. 27 mais 273, nós vamos ter uma temperatura inicial de 300 Kelvin visto ali. Convertendo no final, temperatura final T vai ser igual a 54 mais, né? Porque a gente vai ter que somar, 54 mais 273, 327 Kelvin. Por isso que eu sempre enfatizo a vocês a necessidade de conversão de Celsius para Kelvin e resolva em Kelvin. Por quê? De uma forma desavisada, inoportuna, errônea, errada, resolveu na escala Celsius. Encontrou a resposta em Celsius. Mas aí, de uma forma novamente errônea, ele retoma para Kelvin. O que acontece? 300 Kelvin é inicial, 327 é final. E aí ele responde, a temperatura do gás duplicou? Fazendo na escala Celsius? Não duplicou. Esqueça a errada, tá bom? A correta, ela está ali, sempre na escala Kelvin, ok? Valeu, pessoal.